Que maravilha, irmãos. Abre comigo aí em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Como temática aqui desse sermão, está crescendo na espiritualidade. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 10 de Filipenses, capítulo 4. Quero ler com vocês até o verso 13. Diz assim: Ora, muito me regozijei, ou muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo, em algumas traduções, que me fortalece. Fecha os teus olhos, irmãos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra mais uma vez, pois fiel é a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, assim como o Senhor sempre tem falado, fale aqui hoje mais uma vez. Que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba a honra e o louvor, Senhor, neste lugar. Que Satanás não tome parte, Senhor, de todas as vezes em que tomarmos essa tribuna, esse púlpito para poder falar da tua palavra, Satanás não ouse roubar as sementes lançadas nos corações, mas que o Senhor o repreenda. Que a tua palavra ache, Senhor, boa terra em nossos corações, assim possa crescer e germinar, e o teu nome seja glorificado e honrado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Quantos estão me ouvindo bem aí? Podem dizer um glória a Deus. Bom, como eu falei, essa temática veio crescendo na espiritualidade. Com base nesses eventos que Paulo foi vivenciando, na carta aos Filipenses, é uma carta bastante conhecida, né? Essa carta de Paulo, ela é também conhecida como carta da alegria, ou carta dos gracejos, onde Paulo agradece os irmãos pelo que os irmãos fizeram por ele nos momentos de aflição. Paulo sofreu algumas necessidades extremas, sendo que durante todas essas necessidades extremas que Paulo sofre, ele cresce na espiritualidade. Ele não regride, ele não retrocede. E é com esse intuito que eu quero trazer essa mensagem aqui hoje. Com base nessas falas de Paulo e nesses aconselhamentos de Paulo à igreja de Filipos. Paulo se encontrou nessa cidade, ou com esses irmãos, foi em Atos capítulo 16, aonde ele desce, e ali ele encontra também Timóteo, passa por Derbe, Listra, e a Bíblia vai dizer que eles navegaram e tentaram ir para a Bitínia, o Espírito impediu. Tentaram ir para a Ásia, o Espírito também os impediu. E foi da parte do Senhor que ele chegasse a Troade. E quando ele chega em Troade, ele tem uma visão. Repita comigo, Paulo teve uma visão. Quando ele desce a Troade, ele tem uma visão. E diante desta visão, ele vê um varão, João, diante dele dizendo: atravessa
a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo ele tem essa visão, logo em seguida, ele procura, junto com os irmãos, atender a visão que ele recebeu. Paulo não esperou mais nada. Depois que Deus dá uma visão, Deus espera da gente prontidão e obediência. E só isso aqui já ensina muita coisa para a gente, porque Deus ele não é um Deus de confusão. Deus ele não é um Deus de dúvida. Deus ele é um Deus de fé. E quando Deus dá essa visão para Paulo, Paulo procura atender a visão. Ele procura rapidamente atravessar a Macedônia. Ele não foi orar a segunda vez para perguntar se a visão que Deus deu era a visão certa. Ele ouviu e procurou. E quando ele vai, ele encontra lá a Lídia, junto com outras mulheres orando à noite. E ali acontecem esses eventos, isso próximo da cidade de Filipos. E é ali que Paulo passa a primeira vez. E alguns vão dizer que a congregação se fez até com uma quantidade de mulheres a mais. Que foi até fundada por mulheres por conta de Paulo ter encontrado Lídia lá. E a partir dessas mulheres ali começa uma congregação. Eles começam a se reunir naquela cidade. E depois vários eventos ocorreram ao ponto de Paulo até e Silas serem presos. Mas vamos voltar aqui para a temática. Então ali é onde Paulo ele se vê nessa cidade. E o tempo se passa e Paulo se vê no direito de mandar uma carta para esses irmãos. Paulo disse várias coisas. E o capítulo 4 é o capítulo que falou o meu coração. Porque a preocupação de Paulo não era somente com as circunstâncias daquele tempo. Paulo tinha uma visão muito além. Por isso que quando Deus disse para ele, atravessa através da visão a Macedônia, ele procurou. Paulo tinha um compromisso com quem o chamou para trilhar no caminho. Por isso que quando Deus falou, ele não foi orar a segunda vez. Ele simplesmente foi. E Paulo agora, aqui no capítulo 4, ele inicia dizendo: meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Paulo diz que a sua alegria é ver o progresso dos irmãos no Evangelho. A alegria de Paulo não era somente passar pela Macedônia e pregar o Evangelho. A alegria de Paulo não era só passar pela cidade de Filipos e pregar o Evangelho. A alegria de Paulo não era rodar por toda a Ásia Menor ou Ásia Maior e pregar o Evangelho. A preocupação de Paulo estava além de anunciar o Evangelho. Porque depois que o Evangelho é anunciado, é que vem a preocupação. Se só anunciar o Evangelho fosse de fato o nosso comprometimento, estava bom. Desde que alguém pregou o Evangelho em paciência, acabou, nada mais precisa ser feito. Mas a preocupação está além de pregar o Evangelho. A nossa preocupação de estar diante da igreja anunciando o Evangelho é que os irmãos estejam firmes. Porque aqui que mora o problema. Ouvir somente o Evangelho não está bom. É preciso dar uma resposta diante do Evangelho que foi falado. E Paulo diz: a minha alegria é esta, irmãos, e vocês são minha coroa.
Quando ele fala de coroa, ele está na mente dele uma grinalda de folhas. Se você for pesquisar o que era uma grinalda de folhas, era tipo uma coroa, uma meia coroa que ficava na cabeça. E essa coroa era retribuída aos corredores dos estados. Então o que Paulo está dizendo quando chama os irmãos de sua coroa? Paulo está dizendo que os irmãos são sua alegria e coroa, porque ele não correu em vão. Ele não ensinou a palavra em vão. Ele não pregou o evangelho em vão. Ele não dirigiu a congregação em vão. Por isso ele diz: vocês são minha coroa. Vocês são minha alegria. O que mais, irmãos, nós poderíamos esperar em Deus, senão a firmeza nos pés dos nossos irmãos? Se você olhar para o lado, no sentido da vida, aquele irmão que cantava não está mais próximo. Aquele irmão que fazia parte do departamento não está mais próximo. Aquele irmão que orava junto com a gente já não está mais próximo. Aquele que estava em todos os cultos, presentes, reuniões, que procurava até os irmãos do episcopado para dizer: eu estou aí, já não está mais próximo. Porque a nossa maior dificuldade não é ouvir somente o evangelho. A nossa maior dificuldade também é permanecer no evangelho que estamos ouvindo. Então Paulo diz: vocês são minha alegria e coroa, ou seja, vocês são minha recompensa, porque de longe eu escutei que vocês não deram um passo para trás. Vocês continuaram o percurso de vocês. E houve uma semana atrás em que não só eu, mas diversos irmãos pregaram aqui sobre permanecer. Olha para o teu irmão e fala: nossa maior dificuldade também é permanecer até o fim. Então Paulo diz: olha, minha alegria não é nem que eu tenha passado aí em si. Minha alegria é, depois que eu passei, vocês continuam firmes. Não aconteceu igual a igreja de Corinto. O que eu tenho que falar de vocês? Não falam como maduros, mas falam como meninos do entendimento. Paulo passou por Corinto, mas Paulo não viu progresso. Paulo passa pela igreja de Corinto e vê meninos, crianças, bebês do evangelho, que brigavam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Paulo disse: está Cristo dividido? Eu morri no lugar de vocês? Paulo chega e exorta eles. Era como se Paulo estivesse olhando para a igreja de Corinto falando: vocês deviam estar firmes mais ainda. Já era para ter avançado, já era para ter crescido. Mas não, passo para trás. É a velha história que o pastor Ivani sempre conta aqui. Vai para a cozinha, arruma. Ao invés da cozinha estar progredindo, sempre limpa, ele tem que voltar lá. Por quê? Porque quem era para dar conta da cozinha está regredindo. Ao invés de progredir e colocar outros trabalhadores. É essa a nossa preocupação. E essa deve ser também uma das nossas maiores preocupações. É, o lugar que eu passei, será que os irmãos estão firmes? Tem fundamento aí? Tem firmeza nessas canelas? Tua cartilagem está robusta diante dos cenários? Porque mais para frente o que Paulo vai dizer comprova o progresso e a firmeza. E quando ele fala de firmeza, ele está falando de perseverança na fé, em meio às lutas. Porque o que ele diz aqui é a mesma coisa que ele disse no capítulo 1, no verso 27. Ouça, não precisa ir lá não.
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá, veja vocês, esteja ausente, ouça acerca de vocês que estão no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Progresso. A minha expectativa diante de vocês é que vocês deem continuidade. O que está acontecendo com a gente, irmãos? O que tem acontecido com alguns dispenseiros de Deus, que estão retrocedendo por coisas banais? Não tem firmeza nas juntas. Nós precisamos progredir, irmãos. Evangelho não é retrocesso. Evangelho é progresso. Evangelho é permanência. Evangelho é firmeza. E se o bicho pegar? Hoje nós nos ajuntamos para congregar e adorar ao Senhor. E se soprar um vento? Você vai ter firmeza dentro de uma caverna? Você vai ter firmeza dentro da casa de alguém? Não, agora a gente não pode mais se ajuntar. Agora a gente não pode mais cultuar online, porque até disso nos privaram. Agora a gente não pode expulsar o demônio no nome dele, porque tem quem adora o demônio. E se a coisa ficar feia, onde vai estar a tua cartilagem? Porque a nossa preocupação, firmeza. A gente continua, quando olha para trás, o pelotão que era para estar marchando, está indo para trás. E Baal ganhando território. E vai para trás, e Baal ganha território. E Golias entra na história e grita: não tem ninguém aí não, não tem homem aí não. Quem pode me enfrentar aí no estado do Rio de Janeiro? Quem é que pode ser contra a nossa passeata? Tem alguém que é corajoso para vencer o sistema? É Golias gritando. Mas ainda bem que o pai de Davi mandou esse menino servir os irmãos na guerra. Tinha alguém que estava firme, Luiz Antônio. Tinha alguém que não teve medo. Tinha alguém que, ouvindo Golias gritar, não retrocedeu. Ele disse: eu estou firme. Eu sei quem está comigo. Quando ele ouve, quem é esse homem que grita? Quem é esse sem aliança? Quem é esse? Nós não temos parte com ele. Como é que eles afrontam vocês assim e vocês deixam isso barato? Vai o menino, pegou 3 pedras, mas uma só fez o trabalho todo. Isso mostra o que? Vigilância e preparo. Vigilância e preparo. Uma pedra só acabou com o gigante, mas ele leva 3. Mas uma só faria sentido, sim ou não, irmãos? Mas ele leva 3, mostrando para a gente, dependente do cenário, vai preparado. Esteja firme. Você não sabe o que pode acontecer lá, mas ele já foi ciente de que quando ele desafiasse, alguém iria se levantar. E quando Davi pega mais pedras do que era necessário, ele está mostrando para a gente: se outro viesse, eu estou aqui para derrubar de novo. É o que Davi mostra para a gente: eu peguei mais do que o necessário, porque eu estou disposto a enfrentar qualquer afronta que se levantar. Firmeza. Cai um, mas ele estava igual um sanguinário, um justiceiro. Cadê? Não tem mais Golias, não? Cadê o irmão de Golias? A família de Golias não vê, irmãos. Uma pedra fez o trabalho todo. Mas se tivesse outra, ele estava pronto. Como é que tem sido a nossa firmeza, irmãos? Olha para o teu irmão e fala: esteja firme.
E essa firmeza que Paulo está falando é que ele reforça em Efésios capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o cenário desse menino, pequeno. Ele era forte no Senhor e na força do poder que vinha de Deus. O tamanho da pedra que esse menino tacou não poderia derrubar o tamanho daquele gigante, irmãos. E o impacto da pedra sendo lançada não poderia penetrar a fronte de Golias. A força que esse menino tinha era sobrenatural. É essa força, é a força na fraqueza. Só Ele, irmãos, pode nos dar força. Só Ele pode fortalecer a sua igreja. Só Ele pode dar firmeza nos nossos pés. Foi isso que Paulo também disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. No Senhor. Mas a gente quer ser firme sozinho. A gente quer ser firme sozinho, diácono João Lucas. Como se nós tivéssemos algum poder. Jesus olhou para o cara que recebeu o poder e a autoridade. Ele olha para ele e fala: olha, poder nenhum você teria se não te fosse dado do alto. Nem as autoridades que exercem poder sobre nós têm poder próprio. Quem deu poder para eles foi o próprio Deus. E você acha que existe super crente? Você acha que existe mulher maravilha, super homem? Não, toda a nossa força e firmeza se resume numa única pessoa, Cristo. Aonde todo ramo cresce, desenvolve e avança. Firmeza. É o que Paulo diz: a minha coroa de glória não é ouvir de alguém. Paulo era um bom pregador. A gente que faz propaganda dele, irmãos, mas a preocupação dele não era se mostrar para ninguém. A gente que diz, apóstolo Paulo. Quem era como apóstolo Paulo? Quando alguém foi tentar fazer isso, ele ficou nu diante de todos e disse: eu sou homem como vocês. Eu só sou um dispenseiro de Deus. Paulo fugia e se esquivava dos elogios, porque ele sabia que o que ele tinha vinha do alto. A força que ele tinha vinha do alto. A firmeza que ele tinha vinha do alto. A alegria que ele tinha vinha do alto. E é isso que a gente vai ver aqui também. A segunda coisa interessante que Paulo fala aqui está no verso 4. Sabendo que ele disse: fiquem firmes, irmãos. Estejam juntos comigo nessa empreitada. Agora ele vai dizer uma das características da firmeza. Quem é firme se alegra no Senhor sempre. A nossa alegria não é uma alegria momentânea. A nossa alegria não é uma alegria passageira. Se a nossa alegria fosse uma alegria momentânea e passageira, nós iríamos lidar com essa alegria assim como no mundo. Enquanto o meu carro está bom, eu estou alegre. Se der problema, eu me entristeço. Enquanto a minha conta está recheada de dinheiro, eu me alegro. Mas se descer um pouquinho o orçamento, eu me entristeço. Enquanto eu tenho saúde, eu me alegro. Mas se eu ficar enfermo, eu me entristeço. Enquanto o luto não chega, eu me alegro. Mas se chegar o luto, eu me entristeço, eu abandono. Enquanto a luta não vem, eu me alegro. Mas se a luta chegar, eu me entristeço. Paulo não está falando dessa alegria. Paulo não está falando de uma alegria humana. Paulo está falando de um dos aspectos do Espírito. Repita comigo: um dos aspectos do Espírito Santo
se chama alegria. Quando ele diz, se alegrem no Senhor, ele está falando, desenvolvam a espiritualidade de vocês. Nossa alegria não está naquilo que está fora da gente. Nossa alegria está dentro de nós, a partir do Espírito de Deus. É por isso que alguém vai olhar assim, rapaz, ainda continua servindo. Ela continua ainda servindo. Essa casa não cessa a alegria não, o luto acabou de chegar. Não cessa a alegria não, a enfermidade acabou de tomar parte desse corpo. Não cessa essa alegria não, vocês acabaram de perder dinheiro. Nossa alegria não está na vida que passa. Nossa alegria está no Espírito eterno. Por isso que Paulo diz, se alegrem no Senhor. A alegria que vem de Deus nos encoraja. Você olha, ué, essa camisa já está velha. Amém, só tem ela, eu vou com ela mesmo. Ué, mas esse tênis, hoje eu estou com um tênis novinho, né? Ué, mas esse tênis de novo, essa roupa de novo. Quando a pessoa tem uma alegria dependente do externo, qualquer circunstância entristece ela e faz ela regredir. Ai, minha roupa não está bem, não vou hoje para o culto. Chuva, vou ficar em casa. Ah não, eu não tenho necessário. Alegria dependente, porque a alegria é dependente do circunstancial. Enquanto está legal, está fluindo. Se não tiver legal, azedou tudo. Não, a alegria que vem de Deus é uma alegria permanente, porque ela encoraja a gente. Você olha para a despensa, está vazio, mas não perde a alegria. Você olha para o corpo, está enfermo, mas não perde a alegria. Você olha para os bens, perdeu alguns, mas não perde a alegria. Nossa alegria não é circunstancial. Nossa alegria é fruto de um desenvolvimento espiritual. Vem dele. Por isso ele diz, se alegrem no Senhor, irmãos. Se alegrem nele. Se alegrem nele. E regozijem-se sempre. Por que ele ainda reforça? E novamente eu digo a vocês, se alegrem. Encorajamento. Porque ele sabe que vira e mexe a gente perde a alegria. Às vezes a gente acorda, irmãos. A natureza é tão caída, tão podre, essa natureza nossa, que às vezes a gente acorda triste sem saber o porquê. Se acorda desencorajado. Ontem você estava com o astral lá em cima. Hoje, complexo. Não sou ninguém. Não sou nada. Deus não me quer. Não sirvo para Ele. Minha vida não presta. Por que Paulo encoraja? Porque sempre, de sempre em sempre, eu tenho que me alegrar. Que a minha alegria não está presa ao circunstancial. É uma fonte original, irmãos. Vem do alto. Vem dele. Aí quando alguém acha que você vai recuar, você continua mais uma milha. Aí alguém olha para Jó e diz, agora ele sai. Pele por pele. E você vai ver se ele não vai murmurar. Vai lá e toca. Perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde. No final, antes eu te conhecia. Surpresa do diabo, Jó não perdeu a alegria. Deus me deu, Deus tirou. Tenho saúde, mas aprove Deus roubá-la. Jó não atribui ao diabo essa honra. Jó atribui a Deus o domínio. Se meu corpo está assim, aprove a Deus. Ele me deu, Ele tira. Ele me dá a saúde, Ele retira a minha saúde. Ele me deu a vida, Ele retira a vida. Eu volto para o pó, porque do pó Ele me fez.
Jó dá honra para Deus. Alegrem-se no Senhor. Por isso disse o salmista: alegrei-me quando alguém me disse: vamos. Alegria. Se alegre. A igreja não está em posição de recuo. Se alegre. É só por alguns instantes, irmãos. Nossa alegria literalmente vai ser plena. Mas e aí, Miqueias? Eu tenho alegria, mas de vez em quando eu choro. Mas aqui está o mistério da alegria que vem de Deus. Ainda passando por tristeza, decepções, angústia, no final permanece alegre. Glória a Deus. Desenvolva a sua espiritualidade, sua alegria vem dele. Não é isso que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Ele lista 3 coisas e calhou da alegria estar no meio das primeiras: amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz, mostrando para nós as virtudes que vêm do Espírito de Deus. É contra a realidade desse tempo, irmãos. É contra todos os direcionamentos desse século você se alegrar no momento da dor. Você não vai ver ninguém se alegrando no luto. Você não vai ver ninguém se alegrando quando alguma coisa for embora. Você não vai ver ninguém se alegrando no meio da enfermidade. É contra aquilo que é natural. Mas os espirituais entendem. Os espirituais choram, mas choram com alegria. Bendito seja o teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Nossa alegria vem do alto, a firmeza dos nossos pés está nele. E a outra coisa que Paulo vai dizer está no verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Sustentem, é como se Paulo estivesse dizendo: sustentem a alegria que vocês receberam de Deus. Não estejam inquietos, mas antes lutem contra a inquietação. De que forma? Paulo dá um antídoto. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que forma? Oração, súplica e agradecimento. Oração, súplica e agradecimento. A luta contra a inquietação, contra a ansiedade. Por que Paulo fala sobre isso? Porque a ansiedade rouba a alegria. É a ansiedade, tira até a fome de alguns. E no outro extremo, dá muito mais fome, descontrolada. É a ansiedade que paralisa. É a ansiedade que faz a gente perder a fé. É a ansiedade que faz a gente perder os extremos, as estruturas. Porque a gente quer um resultado mais rápido. Aí a gente entende o porquê que Paulo fala: se alegrem, sempre se alegrem no Senhor. Porque quando não, a inquietação vai chegar. A ansiedade vai bater na porta. A gente fica ansioso por coisas banais e pequenas. Se eu coloquei um currículo ontem, eu fico o dia todo esperando, o dia todo ansioso, e fico um ano esperando, e aquela pressão no peito. Se foi fazer um exame médico, nem está com problema, mas ela arruma problema sem existência. Sabe o que é isso? Inquietação, ansiedade.
Se do nada o hospital ligado, o SUS, e eu estou com algum problema, alguém tá com alguma coisa. Ai meu Deus, deixa eu tomar meu remédio. Inquietação, ansiedade. Não é assim? Paulo diz: o segredo para lutar contra a inquietação e sustentar a alegria que vem do alto é: antes, todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Paulo fala: 1/4 de oração te ajudaria, mas você não se importa. Olha para o teu irmão e fala: sabe essa tua ansiedade? 1/4 de oração resolve. Agora, depende de quem eu vou encontrar nesse quarto. Depende de quem eu vou me comunicar nesse quarto. Porque tem gente que fecha a porta do quarto, vai orar, mas não é respondido. Não é ouvido, não é escutado. Não é respondido. Porque ainda não acredita no Senhor de um quarto fechado. Já era para você ter largado esse remédio há muito tempo. Ele está com as mãos estendidas. Sejam conhecidas. Como é que Deus conhece as nossas necessidades, ainda sabendo tudo? O que Paulo está dizendo? Entrem numa forma que Deus escute você e te atenda. Orando e suplicando. Súplica é diferente de oração. Súplica é grito. Súplica é: tu não sai daqui enquanto não me abençoares. Isso é súplica. Isso é grito. Isso é anseio. Paulo está dizendo: entra no quarto e lá guerreia a tua guerra. Não perde a alegria para a ansiedade, não. Ela vai embora. Como eu disse, ou melhor, como o Espírito Santo está direcionando, 1/4 de oração resolveria nossos problemas. Mas a gente duvida. Aleluia. Oração, súplica e outra coisa, ação de graça. Olha o detalhe: não adianta orar e suplicar se o coração não for grato. Aí a inquietação, ao invés de diminuir, aumenta mais ainda. Acabou de orar: se Deus quisesse falar comigo, não deu graça. Orei ontem, ele não falou comigo hoje, não deu graças. Deus ouvir não é ser respondido rápido, irmãos. Deus ouvir o que a gente fala com ele, não é sinal de que ele vai nos responder na hora que ele quer. Depois que Deus nos ouve, ele espera que a gente permaneça com graças. É orar, deixar lá, irmãos, e sair. Obrigado. Nem recebi a cura ainda. E se não me curar, continuo grato. É esse posicionamento de quem vai e suplica. É aqueles jovens. Os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Ao toque da chofar tinha que se curvar, não se curvou. Ficaram em pé. Qual era a punição? Fornalha. De repente eles se deparam com a fornalha e o soldado está levando eles. Alguém diz: era só vocês se prostrarem. Não. Nós não nos prostraremos. Nós entraremos. Aí o rei: olha, e se Deus não livrar vocês? Fique sabendo, ó rei, que se Deus não nos livrar, a gente ainda continuará nesse mesmo caminho. Permanência. O rei achou que aqueles meninos iam perder a alegria. Eles: não,
Se hoje eu morrer aqui, eu estou alegre, eu sei para onde eu vou. Era como se eles dissessem isso. Depois que Paulo fala sobre isso, ele vem e diz: aí então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Percebe que entre a alegria e a paz está a inquietação? Você consegue perceber isso nesse texto? Ele fala: se alegrem. Depois ele traz um comunicado: cuidado, a ansiedade vai bater na porta, você vai perder a alegria. Aí agora ele vai para o outro estágio. Quem tem alegria e vence a ansiedade na oração, vai para o outro estágio. O quê? Paz. E isso aqui está linkado com Gálatas capítulo 5, 22. Porque os 3 primeiros aspectos de um fruto, que é só um fruto, é amor, alegria e paz. E aqui está outro aspecto, paz. Mas Paulo fala de uma paz em Deus, depois que alguém tem alegria em Deus e permanece com a mesma alegria, não se permite ser levado pela ansiedade, aí vem a paz e estabelece. A paz é aquilo que a gente respira e diz: graças a Deus. Isso aqui é uma chave. A paz é estabelecida, vinculada com a alegria que a gente recebe. Por isso que o fruto é um, irmãos. Não existem vários frutos do Espírito. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: mas o fruto do Espírito, aí diz, são. Um fruto com diversas características. É isso que Paulo diz. Quantos já comeram tangerina? Todos já comeram tangerina. Como é que é a tangerina? Não são vários gominhos. Assim é o fruto. Diversas características, aspectos, mas é um único fruto. Ainda que eu remova um e reparta com alguém, não deixa de ser tangerina. É como se ele dissesse para a gente: não tem como você pegar uma coisa sem pegar outra. Não tem como você ter alegria e no final não ter paz. Não tem como ter paz, alegria e não ter amor. Não tem como ter amor, paz, alegria e não ser longânimo. Paulo está dizendo: o fruto tem várias características, mas é um único. Aí alguém diz: eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Se faltar uma daquelas características, aí você tem que rever o conceito. Porque o fruto é um, mas os aspectos são vários. Tem como amar sem alegria? Quem aqui já amou sem alegria? Olha, eu te amo, mas... Quem aqui se alegra sem paz? Tem alguém aqui que está cheio de alegria, mas não tem paz nenhuma? Faz sentido, irmãos? Uma coisa depende da outra. Por isso ele diz: aí sim, a paz é estabelecida. E essa paz, ela ultrapassa o entendimento, porque está além da compreensão humana. Está além, irmãos. Ter alegria e paz no meio da dor está além da capacidade humana. Está muito além da compreensão. O próprio Cristo disse, e eu vou reforçar mais uma vez: se a alegria que eu recebi é espiritual, a paz é... Ih, o povo está dormindo. Se a alegria que eu recebi é espiritual, a paz é também espiritual. Ué, Miqueias, é tudo dele? É. Tudo vem dele? Vem. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Continua: quem pôs conhecer a mente do Senhor? No final, porque dele, por ele, para ele, são todas. Eu nunca vi alguém
e comer tangerina, pegar um gomo e jogar o resto fora. Quem é que faz isso, irmãos? Eu quero essa tangerina aí, mas eu só quero um gomo, o resto pode jogar fora. Quem já fez isso aqui? Se você pegar uma tangerina, arrancar um gomo e jogar o resto fora, o que vão te chamar? Pode falar, o que vão te chamar? De doido. Eu vou falar isso aqui de novo, irmão. Pega isso aqui no teu espírito. Ninguém pega a tangerina, come um gomo e joga o resto fora. Antes todo mundo se farta. Só sobra a casca. A casca vai para o lixo. Mas o fruto você manda para dentro. É nessa mesma perspectiva. Quando a gente olha para a alegria e para a paz que vem de Deus, nós temos que comer tudo que Ele dá. Tem paz, tem alegria, e mais o que? Tem amor, e mais o que? Longanimidade, mais o que? Benignidade, mais o que? Domínio próprio, mais o que? Temperança. Quando se alimentar dele, se alimenta direito. Olha para o teu irmão e fala, quando você se alimentar dele, se alimenta direito. Não desperdiça nada, irmão. É pecado ter essas virtudes do Espírito, não. Pecado é não ter essas virtudes dentro de nós e viver uma vida desenfreada, sem destino. E para comprovar que a nossa paz, ela vem do alto, olha o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 27. Eu vos deixo a minha paz. E a minha paz eu vos dou. É isso que ele diz, olha, tenha paz dentro de vocês. E ele diz, e que essa paz esteja em vocês. Ele disse a mesma coisa para a alegria. Que a minha alegria esteja em vocês. E que essa alegria permaneça. Está tudo nele, irmãos. Aí ele diz, essa paz que o Senhor nos dá, ela é capaz de guardar os nossos corações. Cadê a ansiedade aqui, irmão? Não existe. Quando ele diz que ela guardará os nossos corações, os pensamentos em Cristo Jesus, ele está dizendo que a paz vai servir como um sentinela do nosso coração. A inquietação vai vir, mas você está em paz. Lembra daquela mulher? Perguntaram para ela, como é que você está? Está bem? Ela respondeu, estou mal. Foi isso? Quando alguém perguntou, está bem? Ela respondeu, estou. Mas se você olhar de fora, ela está bem ou mal? Mas por que ela continua sendo bem? Porque a paz protege. A paz guarda o coração do homem e os seus pensamentos. Aí ele diz, provem de tudo, tudo que é de boa fama, se fartem. Aí a gente vai entrar onde eu quero para terminar aqui. Lembrando que se a nossa alegria ela não é circunstancial, nossa paz também não é. Nós não perdemos a paz por qualquer situação. Porque essa paz que a gente tem não é uma paz passageira, é uma paz permanente. Virtude do Espírito. Por isso que você vai ver alguém chegando até nas salas de gabinete, para quem atende, está desesperada. A pessoa está desesperada, está inquieta, está fadigada. Quando ela sai de um ambiente profético, onde o Senhor está, ela sai com uma única coisa nos seus lábios: paz. Porque com o Senhor, aquilo que era tristeza se converte em alegria. E a inquietação em paz. É como se você passasse o dia jogando um futebol ou correndo numa rua,
E quando você chega em casa, você está doido para fazer o quê? Tomar banho. E qual é a sensação que dá quando você toma banho? Paz. É assim, espiritualmente falando. A gente chega todo sujo, todo quebrado, cheio de ansiedade, cheio de inquietação, cheio de remédios, com um monte de coisa, já quase endoidando. Quando entra diante do Senhor, alegria, paz, amor, longanimidade. Mas como esse cara era brigão, essa mulher era brigona, e hoje tem paz. E o Senhor diz: a minha paz eu vos dei, e não a dou como o mundo dá. E não é, a paz de Deus não é como a paz do mundo. No mundo, para ter paz tem que ter dinheiro. No mundo, para ter paz tem que ter saúde. No mundo, para ter paz, você tem que ser o ricaço da sociedade. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a gente entende o porquê que Paulo disse: eu aprendi. Repita comigo: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu alcancei a experiência. Sabe o que é isso aqui? Crescimento na vida espiritual. Quem progride na vida espiritual avança diante de qualquer circunstância. Mas por que alguns retrocedem? Ainda não aprenderam. O professor tem que passar a mesma prova, de novo, até se aprender. Depois que eu aprendo, contentamento, experiência. Paulo está dizendo: eu aprendi, eu estou experiente. E contentamento aqui é autocontrole. Está vendo tudo desmoronando, você está com um sorriso no rosto. A enfermidade bateu na porta, o dinheiro não está quase dando para pagar as contas. A dificuldade chegou, o patrão reclamando no teu ouvido. Alguém está desesperado na tua casa. Parece que tudo vai acabar, parece que tudo vai desmoronar em volta de você. Porque dentro de você, contentamento. Aprendi a me contentar com o que tenho. Oh, aleluia, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Oh, aleluia, alguém já interpretou isso aqui mal. Pode tudo, eu posso tudo. Eu posso tudo, eu posso conquistar tudo. Eu posso passar em qualquer faculdade que eu quiser. Eu posso tudo no Senhor, não é isso não. Ele está dizendo: você pode tudo, até ver a porta fechar, mas não perde a alegria. O que ele está dizendo, eu posso tudo, é contentamento. Eu estou nele, independente do cenário que eu tiver. Aleluia, se coloque de pé. Você pode tudo? Posso tudo. Pode mesmo? Posso todas as coisas. Repita para o teu irmão aí, pergunta ele: você pode tudo? Pode mesmo? Quando Paulo está dizendo eu posso tudo, ele dá uma lista. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Estou instruído a tanto ter fartura como ter fome. Vou perguntar de novo: você pode tudo? Pode mesmo? Até ter fome? Até ter sede? Pode? Paulo está dizendo eu posso. Por quê? Porque quando eu tive fome,
quando eu tive sede, quando a escassez chegou, Ele me assistiu e me fortaleceu. Você que entrou aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, e quer retornar, vem aqui para nós orarmos.